Olá, vamos falar sobre a esquizofrenia. Docente, professor Eliel Santos, e os componentes são Marta Moraes, Ruth Arraes, Luiz Carlos, Maria Letícia e Taine Anabel. Bem, para adentrar no assunto, precisamos saber o que é a esquizofrenia. E, dentre os principais conceitos, está que ela é uma desagregação do pensamento. Temos algumas características para identificar uma pessoa esquizofrênica. Ela ocorre entre a adolescência e a fase adulta. Estima-se que ela ocorre dos 20 aos 30 anos de idade e ela pode vir inicialmente de forma disfarçada, como perda de energia, perda iniciativa e interesse, humor depressivo, comportamento inadequado e negligência com a aparência pessoal. Bem, essa forma disfarçada, ela vem ocorrendo aos poucos e vai se manifestar os quadros de diagnóstico mais tardiamente. A junção de esquizofrenia é esquizo mais perenia, que quer dizer divisão da mente. Bem, temos algumas manifestações clínicas e, dentre elas, temos as positivas e as negativas. Primeiramente, as positivas. Inicialmente, uma pessoa esquizofrênica, ela vai apresentar delírios. E esses delírios podem ser visuais e auditivos. Os delírios visuais é quando o paciente vê coisas que não condiz com a realidade. E os auditivos, ele escuta coisas que não condiz também com a realidade, não está acontecendo de fato. Temos também as alucinações. As alucinações, na maior parte dos casos, ela vem de forma persecutória, ou seja, a pessoa sente que está sendo perseguida por algo ou por alguém, ela imagina que estão tramando algo contra ela. Ela imagina também que ela está sendo perseguida até pela polícia. Temos também os distúrbios do pensamento. Uma pessoa com esquizofrenia, ela apresenta diversos distúrbios de pensamento, apresenta ideias contraditórias. Temos comportamentos anormais, como a conduta estereotipada e também, ocasionalmente, eventos violentos. Uma pessoa esquizofrênica, na maioria das vezes, ela vai apresentar alguns episódios que vai ficar violenta por conta desses delírios, por conta dessas alucinações, por conta desses distúrbios de pensamento. E, de acordo com essas diversas ocorrências de fatos, com isso, vai apresentar algumas manifestações clínicas negativamente no quadro do paciente, como o paciente fica isolado, isolamento social, ele se afasta até mesmo da família, se afasta dos amigos que ele gostava definitivamente. Também temos o embotamento afetivo, déficits da função cognitiva. O paciente passa a apresentar dificuldades tanto no meio educacional como na dificuldades para desencadear as atividades que normalmente ele desempenhava. E também temos a introversão. Vou falar sobre os tipos de esquizofrenia. A hebefrênica ou desorganizada, ela provoca incoerência dos pensamentos, comportamento primitivo, embotamento afetivo, discurso incoerente e poucas alucinações. Nesse tipo, tem piora progressiva sem melhora significativa. Essa esquizofrenia tem início na infância, ela desenvolve alucinações,
delírio, desorganização na linguagem, em crianças e adolescentes com menos de 15 anos de idade. É um transtorno incomum, ele é muito raro ter no início da pré-puberdade, definido tanto em criança como em adulto. Nesse tipo pode haver presença de perturbação de afeto, ideias delirantes, comportamento irresponsável, imprevisível. O afeto é superficial e tem tendência ao isolamento social. O tratamento envolve terapia com medicação e aproximação individual, familiar e educacional. Tem a esquizofrenia paranoide, ela provoca alucinações, delírios sistematizados de comportamento violento. Nesse tipo tem melhores chances de reabilitação. Essa esquizofrenia ela é uma doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade. Ela é denominada por provocar ilusões estáveis ou paranoicas, também por alucinações auditivas, como ouvir vozes. Ela pode desenvolver em qualquer idade. E as causas geralmente são por eventos traumáticos na infância, também como o uso de drogas de forma abusiva, delírios, alucinações que podem ter ligação com religião, ciúmes ou até relacionamento amoroso. Alguns casos exigem internação médica e outros que conseguem manter uma vida normal com medicamentos. A esquizofrenia catatônica, ela tem sintomas de estupor, que é quando a pessoa parece sempre estar dormindo, tem flexibilidade séria, postura estereotipada, repetição de frases ou palavras sem sentido. Essa esquizofrenia ela é um transtorno psicótico, ela é caracterizada por déficit no neurodesenvolvimento. Essa doença costuma agir na adolescência ou com 30 anos de idade. Ela afeta mais o sexo masculino do que o feminino. Ela provoca agitação, perda de contato com a realidade. A pessoa que tem essa doença, ela permanece sempre na mesma posição por horas, quietinha. Ela pode agir com violência, a pessoa, e também com negativismo. Se ela não for tratada, ela pode causar problemas de saúde, financeiro, comportamentais. A pessoa tende a ter pensamentos suicidas, desnutrição, desidratação, problemas de higiene, abuso de substâncias, que pode incluir tanto álcool, medicamentos prescritos ou drogas. Também úlcera de pressão, infecção no trato urinário e tromboembolismo venoso. O tratamento ele é feito com medicação para agitação motora e para reabilitação psicossocial. Tem também a esquizofrenia indiferenciada. Os sintomas ocupam vários subtipos ou também não se encaixam em nenhum. Ele é um transtorno mental crônico, ele é causado por colapso físico, que provoca perda de resposta emocional. A pessoa com essa doença, ela tem alucinações auditivas, como eu falei lá na paranoica, que é ouvir vozes. Tem delírios bizarros e paranoicos, como crenças estranhas, constrangedoras. Tem pensamento e discurso desorganizado. A pessoa sente sempre uma sensação assim, de perseguição. E essa doença ela pode atingir a idade adulta ou no final da adolescência. A esquizofrenia residual só provoca a presença de evidências contínuas de perturbação esquizofrênica. Porém, sem um conjunto completo de sintomas positivos ou sintomas suficientes para outro tipo de esquizofrenia, predomínio de sintomas negativos ou positivos atenuados. Essa esquizofrenia ela é um subtipo
marcado pela presença de sintomas negativos e com a ausência de positivos, como alucinações e delírios. Os sintomas negativos podem ser embotamento afetivo, falta de autocuidado, poucas habilidades sociais, como comunicação verbal e a não verbal, alteração no comportamento, nas emoções e no convívio social, mas não na mesma intensidade dos outros tipos de esquizofrenias anteriores. E a pessoa com essa doença, ela tende a se isolar e ter a expressão facial diminuída. Fisiopatologia da esquizofrenia. Até hoje não foi descoberta a causa da esquizofrenia, mas a combinação de alguns fatores genéticos, cerebrais e ambientais que podem desencadear a doença. Fatores genéticos, por exemplo, parentes de primeiro grau de um esquizofrênico têm mais chances de desenvolver a doença do que pessoas em geral. Isso significa que o fato de ter algum familiar esquizofrênico aumenta o risco para o desenvolvimento do quadro em outros familiares. No entanto, é muito importante frisar que ter um parente com esse transtorno não faz com que outro familiar necessariamente tenha a doença. Apesar de o fator genético ser um dos componentes envolvidos no surgimento da esquizofrenia, existem também outros fatores que devem ser considerados, como fatores sociais. O isolamento é um dos sinais da esquizofrenia. Pessoas com habilidades sociais deficientes, isolamento, comportamento estranho e excêntrico podem vir a abrir um quadro de esquizofrenia. E fatores ambientais, por exemplo, complicações da gravidez e do parto, infecções e outras doenças que possam ter alterado o desenvolvimento do sistema nervoso no período da gestação, o que reforça a importância do cuidado com a saúde da mulher e do bebê na gravidez. Infecções na infância e uso de drogas também são fatores de risco, especialmente se associados a casos de doença na família. Mecanismos. A esquizofrenia está associada com mudanças físicas no encéfalo. As alterações fisiológicas da esquizofrenia são dilatação ventricular e alargamento dos sulcos corticais, além de diminuições volumétricas e substância cinzenta do cérebro. Ou seja, o esquizofrênico sofre de uma disfunção no hemisfério esquerdo, assim como um déficit na comunicação interhemisférica, o levando a utilizar de modo excessivo o hemisfério esquerdo mal funcionante, que interpreta erroneamente as informações vindas do hemisfério direito, o que daria origem às alucinações auditivas e ideias delirantes. Possíveis vias de neurotransmissão envolvidas na gênese da patologia. Temos a teoria dopaminérgica, teoria glutamatérgica e teoria serotonérgica. A teoria dopaminérgica da esquizofrenia, ela se baseia em dados que demonstram de forma inequívoca que as drogas antissépticas, conhecidas como neurolépticos, reduzem a transmissão dopaminérgica no sistema nervoso central. As principais vias dopaminérgicas envolvidas nas ações dos neurolépticos são o sistema mesotelencefálico e o sistema diencefálico. O sistema mesotelencefálico ele é dividido em 3 vias: via nigroestriatal, via mesolímbica e via mesocortical. O sistema diencefálico ele é constituído por vias curtas, sendo a mais importante no que se refere ao modo de ação dos neurolépticos, a via
túbero infundibular, que ela vai do núcleo arqueado até a eminência média do hipotálamo. Teoria glutamatérgica. O sistema glutamatérgico é o maior sistema exercitório do sistema nervoso central humano. Ele se distribui na maior parte das estruturas do sistema nervoso central e está envolvido em funções cognitivas fundamentais, tais como memória e aprendizado. Os receptores glutamatérgicos, tipo NMDA, são sofisticados neuroreceptores inotrópicos essenciais para a plasticidade neural, incluindo os mecanismos de LTP, sinaptogênese e exototoxicidades. As alterações do sistema glutamatérgico estão envolvidas não apenas na esquizofrenia, mas também em doenças neurológicas como epilepsia, isquemias, doença de Alzheimer, entre outras. E teoria serotonérgica. Ela procura dar uma explicação para a origem dos sintomas positivos e negativos da doença. Ela procura também mostrar a relação da esquizofrenia com estresse, atrofia cortical, depressão periférica de fosfolipídios, além de atestar a eficácia do bloqueio da dopamina no tratamento dos sintomas positivos. Aqui temos o LSD. O uso do LSD ele causa sintomas como desrealização, despersonalização e alucinações visuais, que são experiências semelhantes a alguns sintomas da esquizofrenia. Esses efeitos se dão por intermédio do antagonismo de receptores serotonérgicos. Bom, o diagnóstico. Para ser feito o diagnóstico da esquizofrenia, é preciso de um conjunto de sintomas acontecendo ao longo de um determinado tempo. Quais são os sintomas mais importantes para fazer este diagnóstico? Bom, o primeiro deles, e também mais característicos, são os delírios. Os delírios, eles são crenças errôneas que o paciente tem a respeito da realidade ao seu redor. Esses delírios, eles não acontecem a partir da observação da realidade. Eles acontecem como uma certeza subjetiva do paciente, ou seja, a certeza, ela surge dentro de si mesmo, então não há nada ao redor que possa fazer com que o paciente ele seja desconvencido de seu delírio. Além dos delírios, outro sintoma bastante característico são as alucinações. Essas alucinações, elas são percepções do nosso sensório que não corresponde a um estímulo real. Então, o paciente, ele passa a ouvir e a ver coisas que não existem. E também ele pode sentir de forma tátil na pele sensações que, de fato, não existem. Quais alucinações são mais características na esquizofrenia? Bom, temos duas. Temos a auditiva e a visual. A auditiva, ela é aquela que o paciente, ele ouve as coisas que, de fato, não é real. E a visual, ele vê as pessoas comentando sobre o seu comportamento, que também, de fato, não está acontecendo. Sobre a tomografia computadorizada, ela pode, sim, ser um meio de detectar a esquizofrenia, porém, em alguns casos, ela não consegue detectar. Como podemos ver aí nessa imagem, nessa tomografia desse cérebro, não há nenhuma alteração neurológica. O diagnóstico da esquizofrenia, na maioria dos casos, ele é eminentemente clínico, ou seja, ele é feito pela observação técnica do médico.
no caso do médico psiquiatra. Quando eu falo clínico, é clínico no sentido de você ver, falar e também conversar com o paciente. Agora vamos adentrar um pouco sobre o tratamento farmacológico desses pacientes que têm esquizofrenia. Henry Laborit sintetizou o primeiro medicamento antipsicótico. Henry Laborit, ele foi um cirurgião, um filósofo especializado no comportamento animal e também, principalmente, no comportamento humano. Esse medicamento foi a clorpromazina. A clorpromazina, ela foi, o primeiro contato dela foi em 1952, a introdução dela, no tratamento de pacientes que tinham esquizofrenia, e ela também era utilizada como auxiliar em pré-operatórios. Antes desse medicamento, a forma que esses pacientes eram tratados era totalmente diferente. Tínhamos a lobotomia, o eletrochoque, a insulinoterapia, malarioterapia e também a contenção física. Essa imagem ao lado, a gente vê a fórmula estrutural do medicamento, da clorpromazina. Vamos falar agora um pouco sobre a lobotomia. A lobotomia, ela era um polêmico procedimento no cérebro que os médicos eles consideravam mais fáceis do que tratando uma dor de dente. Esse procedimento ele consistia em fazer dois orifícios no crânio. Nesses orifícios era introduzido um instrumento, e esse instrumento ele era mexido para frente e para trás com a intenção de estar fazendo com que cortasse os lóbulos frontais e ele se desligasse do restante do cérebro. Temos também o eletrochoque. O eletrochoque ele consiste em dar descargas elétricas no cérebro, na região pré-frontal, né, como vemos na imagem. Ele ainda é bastante utilizado em casos graves de esquizofrenia. Porém, é todo com laudo médico, com a junta médica, para estar tratando o paciente com todo o cuidado e atenção possível. Temos também a insulinoterapia. A insulinoterapia, ela consiste em estar aplicando dose de insulina no paciente, o que fazia com que ele tivesse um coma diabético. E assim está tratando os sintomas que ele apresentava. A malarioterapia, que também era uma forma de estar tratando esses pacientes, ela consistia em estar aplicando protozoário no paciente, fazendo com que ele criasse os distúrbios, criasse essas alucinações, os delírios, enfim. E temos também a contenção física. A contenção física era quando o paciente estava tendo crise, ou agressivo, agitado, como já foi citado, que é um dos sintomas desses pacientes, ela se contém como uma forma de estar imobilizando o paciente e fazendo com que ele não venha estar trazendo risco para ele mesmo e nem para as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão tentando fazer com que ele pare e se preocupe com o bem-estar dele. Vale lembrar também que o tratamento da esquizofrenia ele é só através de fármacos, é só farmacológico. Nessa tabela, a gente tem alguns tratamentos de antipsicóticos clássicos, ou típicos, que são esses comumente usados nesses pacientes que têm esse distúrbio mental, e também temos os atípicos, que são usados mais em alguns casos especiais. Dentre os típicos, a gente pode falar a clorpromazina, como já foi falado anteriormente, o flupentixol, o haloperidol, flufenazina, tioridazina e a tifloperazina. Nesses antipsicóticos atípicos, a gente tem a clozapina e a risperidona. Eles são utilizados quando esses antipsicóticos típicos, ou eles já não fazem mais efeito, ou o efeito que ele tem é já bastante reduzido. Então, entra já com a classe desses antipsicóticos atípicos, que são mais fortes do que esses outros. Vale lembrar também que esses antipsicóticos, eles não apenas tratam os sintomas da doença, mas não cura a doença. Dentre os sintomas estão as ilusões, a agressividade, que alguns pacientes têm esses casos de ser violento, agressivo, a agitação, já são aqueles que não param quietos, a insônia, que já é o fato de não estar conseguindo dormir, as alucinações, como também já foi dito, que é quando o paciente começa a ver coisas que não tem, ouvir coisas que ninguém está falando nada, coisas apenas da cabeça dele. A depressão, o discernimento e a motivação, porque, como já foi falado, esses pacientes, ele perde a motivação.
Ou seja, eles param de estar fazendo aquilo que antes ele gostava de fazer. Por exemplo, um paciente do sexo masculino que gostava de jogar bola e tudo. Quando ele está doente, ele vai perdendo essa motivação. Já não gosta de sair, já não gosta de sair com os amigos, falar com a família. Ele começa a passar a viver dentro do próprio mundo dele, dentro da própria bolha. E agora vamos falar um pouco também sobre a interação dos antipsicóticos com outros fármacos. Quando o paciente está fazendo o uso de antipsicótico, a gente já sabe que o antipsicótico ele é utilizado para tratar que o paciente fique calmo, evitar crises, enfim. Quando o paciente faz esse uso do psicótico com outros medicamentos, como sedativos, o álcool, ou um simples remédio para gripe, o efeito do antipsicótico, ele é dobrado. Então, se quando o paciente fazia apenas o uso do antipsicótico, ele dormia em determinado período, fazendo uso desse medicamento antipsicótico com, por exemplo, um sedativo, o efeito eventualmente vai ser dobrado. E vale lembrar também que esses pacientes que têm esse distúrbio mental, como a esquizofrenia, esse transtorno, eles não são loucos nem doidos, como algumas pessoas da sociedade ele costumam tarjar essas pessoas. Ah, fulano tem esquizofrenia, tá doido. A gente sabe que não é assim. Esse termo já não é bastante utilizado, porque essas pessoas não têm culpa de estar passando por essa doença, porque é uma doença que ele foi acometida, e que também não adianta estar trazendo julgamento para ela. Apenas a gente está se solidarizando e tentando ajudar. E graças à evolução da medicina, à evolução da ciência, à evolução da tecnologia, esses meios para estar trazendo conforto melhor para esses pacientes, para as pessoas que cuidam desses pacientes também, já é bastante evoluído. E foi esse o nosso trabalho, e muito obrigada